Sou Margarida, 83 anos. No último dia de ação de graças, sentei numa mesa posta para 8 com apenas 2 cadeiras ocupadas, a minha e da minha irmã Joana, que dirigiu 4 horas porque teve pena de mim. Minha filha Susana ligou ao meio-dia para dizer que o trânsito estava ruim. Meu filho Miguel mandou um emoji de peru. As batatas esfriaram enquanto eu fingia não ficar checando meu celular. Joana tocou minha mão e disse: "Eles estão ocupados, Maggie. Eles te amam." E sorri, porque é isso que você faz quando alguém está tentando te salvar da verdade. Mas aqui está o que não contei a ela. Tinha passado 3 dias cozinhando comida que ninguém pediu, porque pensei que se fizesse tudo perfeito o suficiente, eles iam querer vir. Lembro de estar na pia naquela noite, raspando o purê de batata doce intocado para o lixo e pensando: quando foi que me tornei alguém que meus próprios filhos evitam? A casa estava tão quieta que eu podia ouvir o zumbido da geladeira. Tinha criado 5 deles. 5. Aparecia em todas as coisas da escola que importavam e na maioria das que não importavam. Preparei lanches por 18 anos seguidos. Atendi ligações no meio da noite quando eram jovens e imprudentes e precisavam de alguém que não fizesse perguntas. Pensei que éramos próximos, ou próximos o suficiente, mas em algum lugar entre suas infâncias e minha velhice me tornei opcional. Um nome na lista de culpas deles, uma voz que atendiam com um suspiro. Não sabia como tinha acontecido, apenas que tinha. No começo, disse a mim mesma que era temporário. Eles tinham empregos, filhos, financiamentos, vida. Eu entendia isso. Não era uma daquelas mães que esperavam ligações diárias. Só queria algo, qualquer coisa que parecesse que eu ainda importava no formato dos dias deles. Passei a maior parte de uma década fazendo exatamente o que todo livro, toda amiga bem-intencionada, todo artigo numa revista de sala de espera me dizia para fazer: ligar para meus filhos, aparecer, estar disponível, ser fácil, ser grata por qualquer coisa que eles dessem. Mas vou te contar algo que vai parecer duro, não para te assustar, mas porque acho que merece ser dito em voz alta por alguém que viveu isso. Existe esse truque que pode soar cruel para você, mas foi exatamente o que tornou meus filhos mais próximos de mim de novo e ajudou a consertar nosso relacionamento. Fez eles realmente começarem a me visitar por conta própria, sem nem pedir. Se funcionou para mim, acredito que vai funcionar para você. Então, no começo, fiz o que você deveria fazer. Me aproximei mais deles. Ligava aos domingos, terças, sempre que parecia razoável. Perguntava como estavam e eles diziam bem. Perguntava sobre os netos e me davam manchetes. Escola está boa, futebol está legal. Sim, está tudo bem. Conversas que pareciam marcar uma caixa. Dizia a mim mesma que era suficiente, que é assim que relacionamentos adultos parecem. Práticos, distantes, eficientes, mas não era suficiente. E fingir que era começou a doer pior do que admitir. As ligações que fazia iam principalmente para a caixa postal. Quando atendiam, podia ouvi-los fazendo várias coisas ao mesmo tempo, louça, trânsito, digitando, como se eu fosse algo que eles encaixavam entre compromissos. Comecei a manter as conversas curtas para que eles não precisassem. Desligava-me sentindo menor do que quando disquei. Tentei ser útil depois. Mandava cartões de aniversário com dinheiro dentro. Enviava presentinhos para os netos, coisas que via na loja e achava que eles gostariam. Um carrinho de brinquedo, um livro, laços de cabelo. Queria que abrissem um pacote e pensassem em mim por um segundo. Talvez sorrissem. Talvez mencionassem da próxima vez que conversássemos. Mas os agradecimentos vinham devagar ou não vinham.
Comecei a me perguntar se os pacotes chegavam até eles ou se ficavam sem abrir numa pilha perto da porta. Ofereci para tomar conta das crianças uma vez. Minha filha Patrícia disse: "Ah, mãe, que querida, mas a senhora não precisa fazer isso." Como se eu estivesse me oferecendo por dever, não desespero. Como se a ideia de passar uma tarde com meus netos fosse trabalho de caridade que tinha assumido. Um sábado dirigi 1 hora até a casa do meu filho Davi com uma lasanha que tinha feito do zero. Liguei quando cheguei perto e disse que estava no bairro, o que era mentira, mas queria vê-lo. Ele me encontrou na porta, pegou o prato, me agradeceu e disse que estavam saindo. Fiquei na varanda dele por talvez 90 segundos. Ele me abraçou do jeito que você abraça alguém num funeral, educado, distante. Chorei a viagem toda de volta para casa e me senti patética por isso. Continuei tentando, planejei um jantar em família na minha casa. Dei 3 semanas de aviso, disse que faria toda a comida, só viessem. Susana disse talvez, Miguel disse que ia tentar, Linda disse que tinha planos, mas ia me avisar. O dia chegou, fiz um assado, pus a mesa, coloquei os guardanapos bons, os que nunca uso, e esperei. Susana ligou às 5 para dizer que o filho dela tinha uma coisa. Miguel não ligou. Linda apareceu 1 hora atrasada, ficou 20 minutos e passou a maior parte no celular. Mandei todo mundo para casa com sobras que ninguém pediu. Lavei a louça sozinha e me perguntei por que continuava fazendo isso comigo mesma. A pior parte não foi que eles não vieram, foi que eles nem se sentiram mal por isso. Percebi que tinha trabalhado tanto para ficar nas vidas deles que tinha me tornado invisível. Eu era ruído de fundo, a pessoa que sempre ligava, sempre tentava, sempre perdoava, sempre esperava. Eles não tinham que pensar em mim porque nunca deixei que sentissem minha falta. Fazia toda a aproximação, todo o lembrete. Treinei eles para me darem como garantida e depois me ressentir deles por aprenderem a lição. Isso vai soar ridículo, mas fiquei brava com um sanduíche uma vez. Tinha feito o meu almoço, peru, alface, tudo, e estava sentada ali sozinha na mesa da cozinha e pensei, comi milhares de refeições sozinha nesta casa e nenhum dos meus filhos sabe disso. Eles acham que estou bem, acham que estou ocupada, acham que tenho uma vida inteira da qual não fazem parte. E percebi, deixei eles pensarem isso, porque admitir que estava solitária parecia admitir que tinha fracassado. Uma tarde, algo mudou. Estava levando a Emma para a casa da escola, a filhinha da Sara, a vizinha 2 casas adiante. Comecei a levá-la para a casa da escola alguns dias da semana para aliviar a solidão. Paramos na esquina como sempre fazíamos. Ela estava me contando sobre um desenho que tinha feito, algo sobre um dinossauro roxo, e pegou minha mão sem pensar. Apenas estendeu a mão e segurou. E caminhamos o resto do caminho assim, sua mãozinha na minha, sem razão, sem ocasião, só porque ela quis. Percebi, essa criança não estava me visitando por obrigação, não estava me encaixando na agenda dela. Ela tinha 8 anos e escolheu estar perto de mim, porque não pedia a ela, apenas aparecia, consistentemente, quietamente, sem manter pontuação. Não a culpava, não precisava dela, não a tornava responsável pela minha solidão. Estava apenas lá. E isso fez ela querer ficar. Sara começou a passar mais depois disso. Não porque eu ligava, não porque eu insinuava. Ela batia e perguntava se eu precisava de algo do mercado, ou se queria companhia enquanto dobrava roupa, ou se a Emma podia sentar comigo por 1 hora enquanto ela resolvia coisas pequenas, coisas comuns, mas eram reais. Não tinha que performar para elas. Não tinha que cozinhar uma festa ou fingir que não estava solitária.
podia apenas ser eu mesma, cansada, quieta, às vezes mal-humorada, e elas ficavam mesmo assim. Elas não apareciam porque eu tinha merecido. Apareciam porque havia espaço para elas, porque não estava preenchendo cada silêncio com minha própria necessidade. Tinha parado de perseguir, e nessa quietude algo novo cresceu. Não obrigação, não culpa, apenas presença, do tipo que você não pode forçar. Então fiz a coisa que todo mundo diz para não fazer. Parei de ligar para meus filhos. Não porque estava brava, não para puni-los, não por crueldade. Simplesmente não podia mais fingir que o esforço era mútuo. Não podia mais implorar por atenção que nunca vinha livremente. Doía demais. Então parei de mandar mensagem primeiro, parei de ligar aos domingos, parei de enviar cartões e presentes e convites que não levavam a nada, deixei o telefone ficar em silêncio, deixei o calendário ficar vazio e esperei para ver o que aconteceria se eu não fosse a única segurando o fio. No começo, nada. Semanas se passaram, ninguém notou, ou se notaram, não disseram nada. Confirmou que eu tinha medo, que tinha feito todo o trabalho e sem ele não havia nada sobrando. Sentava na sala à noite, olhando para meu telefone, desejando que tocasse. Não tocava. O silêncio era tão pesado que pensei que ia me afogar nele. Pensei que talvez tivesse cometido um erro. Talvez devesse apenas voltar a ligar. Pelo menos então ouviria suas vozes, mesmo que estivessem distraídos. Pelo menos então me sentiria como se ainda fizesse parte de algo. Mas não fiz. Fiquei quieta. Deixei a ausência sentar. E então, cerca de 6 semanas depois que parei de ligar, Linda ligou. Era uma terça. Ela disse: "Mãe, não tive notícias suas. A senhora está bem?" Disse que estava bem. Ela pausou. Então disse: "Posso passar aí neste fim de semana? Eu só quero ver a senhora." Não perguntei por quê. Apenas disse sim. Ela veio. Ficou 3 horas. Não falamos sobre por que fiquei quieta. Não precisávamos. Ela me olhou diferente naquele dia, como se estivesse me vendo pela primeira vez em anos, como se eu fosse uma pessoa, não uma posição. Miguel mandou mensagem uma semana depois. Perguntou se podia trazer as crianças. Susana ligou e quis me levar para almoçar. Davi consertou o corrimão da minha varanda sem eu pedir. Começaram a aparecer. Não o tempo todo, não perfeitamente, mas muito mais que antes. E as visitas pareciam diferentes, mais leves, como se quisessem estar lá, não como se me devessem. Isso continua acontecendo até hoje. Eles simplesmente vêm por conta própria agora. Não fiz nada cruel, não os enganei. Apenas parei de me fazer pequena o suficiente para caber nos cantos das vidas deles. Parei de me desculpar por existir. Parei de fingir que as migalhas deles eram suficientes. E quando parei de performar o papel da mãe que não precisa de nada, finalmente tiveram espaço para sentir minha falta. Aqui está o que não esperava. Comecei a me sentir menos solitária antes mesmo de voltarem, porque parei de esperar que eles consertassem. Construí uma vida que não exigia a presença deles para se sentir completa. Tinha minhas caminhadas com a Emma. Tinha o café terrível da Sara e os problemas dela que não podia resolver, mas podia ouvir. Tinha noites tranquilas que pertenciam a mim. Livros para ler, pássaros para olhar. Parei de medir meu valor por quantas vezes meus filhos ligavam, e isso, mais que qualquer coisa, me fez alguém com quem eles queriam estar de novo. Alguns deles estão mais próximos agora, alguns ainda mantêm distância, e fiz as pazes com isso, porque não estou tentando colecioná-los mais. Não estou tentando provar que importo, apenas sou. E os que veem isso, que querem isso, aparecem. O resto amo de longe. É suficiente. Tenho 83.
Passei 5 décadas sendo mãe de alguém e tenho orgulho disso, mas tinha esquecido que também era apenas Margarida, uma mulher que ocupa espaço, que tem preferências, que não deve a ninguém sua pequenez. Meus filhos me amam, sei disso, mas amor não é o mesmo que atenção, e atenção não é o mesmo que presença. Por anos confundi os três. O que sei agora é isto. Você não pode fazer alguém querer te ver, mas pode parar de tornar tão fácil para eles não verem. Não por crueldade, por autorrespeito, porque as pessoas que te amam, realmente te amam, vão notar quando você ficar quieta e vão se perguntar por quê, e se tiver sorte, virão procurar, não porque você pediu, mas porque finalmente perceberam como é quando você não está lá. Sou grata por ter parado de ligar, não porque funcionou, mas porque me ensinou que não precisava que funcionasse. Ainda estou aqui, ainda inteira, ainda valendo a visita, quer visitem ou não. Obrigada por sentarem comigo. Não vou a lugar nenhum ainda, acho, então assistam mais vídeos meus se quiserem. Tem esse que fiz sobre 3 dicas essenciais para mulheres idosas que vivem sozinhas como você e eu. Parece que está ajudando muita gente, o que me deixa muito feliz. Vou configurar para você poder assistir clicando nele na tela agora mesmo. Te vejo lá. Cuide-se, seja lá o que isso signifique para você.